Sua mente ainda não saiu, mas o intuito de Deus é arrancar isso da sua mente e colocar a mente dele cada vez mais. Porque a mente de Cristo e do Espírito Santo de Deus é te fazer você orar, jejuar, buscar e continuar a obra dele nessa terra. E quando você tem a mente de Cristo, você não consegue viver uma outra mente. Porque é ele te dominando ali. Então aí você entende que você está cheio de Deus dentro de você e a sua mente está o tempo todo em adorar o Senhor, em buscar o Senhor. E você entende que você tem um tempo nessa terra determinado que está a ponto de qualquer segundo acabar. Então você quer aproveitar o tempo inteiro para o Senhor. Aí ele arranca o pensamento vaidoso, que todo das coisas dele, e entender que eu tenho um período nessa terra, que o período que eu estou pisado aqui, ó, ainda eu posso fazer mais coisas para o reino de Deus, para a minha existência ter valido a pena em algo para Deus ter me usado eu aqui, manuseado eu aqui, que é aí que a gente vai entendendo que quando a gente perde essa vida aqui, a gente ganha ela. Então o tempo que eu perco aqui, fazendo às vezes algumas coisas assim, que não é às vezes o pecado, mas às vezes eu não quero estar, não quero ir, mas quero ficar mais nas coisas do Senhor, eu estou ganhando mais ainda para o reino de Deus. Porque às vezes eu poderia estar ali, mas ali naquele momento que eu estou ali, Deus está me trazendo uma mensagem, Deus está me trazendo algo, Deus está me instruindo mais, Deus está me ajudando mais. Então cada vez mais que às vezes uma coisa que não é o pecado ainda, vamos supor, como se fosse às vezes uma simples festa, você fala, o que é isso? Não. Mas às vezes não quero estar. Festa de família, não quero participar, porque Deus me colocou em mim que ali agora acabou a minha essência, agora daquilo que eu vivia terrenamente. E aí ele vai arrancando também essas vontades da gente. E a gente vai perdendo aos poucos também. Que aí que a gente vai entendendo o contato com o Senhor o tempo inteiro. Mas às vezes o Senhor fala assim, pode ir que eu vou te usar lá. Pode ir que eu vou te usar lá para fazer sinais e milagres. Porque Jesus ia, o tempo todo que Jesus estava, em todo lugar que Jesus estava, tinha sinais e milagres. E pregação. Festa, sinais, milagres e pregação. Jesus não estava perdendo o tempo. E o próprio Deus veio aqui na terra para nos ensinar que nós precisamos viver em oração e em jejum. Aí ele diz, porque era o tempo que ele não estaria em carne com os discípulos. E todos viveram uma vida assim. Mas aí a gente vai entender, vaidade. Mas espera aí, Deus conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Espera aí, mas a igreja, Deus é amor, prega vaidade. Olha aqui, está vendo o texto? Está vendo aqui? Ó, Deus conhece o pensamento do homem, que são vaidade. Está vendo? Não tem isso não, esse povo prega heresia. Esse pastor prega heresia. Não é uso e costume. É? Ah, tá bom. Então você vai pegar o seu prato de comida, que o próprio Jesus falou, vai ter tempo que eles vão ter que jejuar. Mas a comida não é feita para o corpo? Uso e costume. Eu largar a comida que foi feita, que o próprio Deus fez, que Ele criou para me alimentar. Que tudo que há na comida e no alimento é gostoso, saboroso, bom para o paladar demais, mas aí Deus vai lá e pega e fala, larga o prato de comida. Larga a fruta. A água, não podemos ficar sem água. Ah, meu Deus, o corpo necessita demais da água. Larga também a água. Não é muito tempo que você vai fazer, não. Mas é esse esforço que eu quero ver. Está se esforçando em fazer? Está fugindo de tudo? Está fugindo de rede social? Está fugindo das práticas mundanas? Para viver naquele momento ali que você está fazendo aquilo em oração a mim? É isso que Deus quer. Aí a gente entende vaidade. Então se a gente parar para prestar atenção, prato de comida é vaidade. É vaidade ou não é? Prato de comida não é vaidade, não? É vaidade. Por quê? Quando a gente morrer, a gente não vai comer essa comida. É o que Jesus falou? Que Ele é o pão vivo que vem do...
Oh, meu Deus, que nós temos que alimentar de qual pão vivo? Que vem do céu. E é esse alimento que é o que nos fortalece. É esse alimento que é o que nos ajuda, irmão. É esse alimento que nos põe de pé. É esse alimento que nos sustenta. É esse alimento que nos faz crescer. É esse alimento que nos põe maduro. É esse alimento que nos faz discernir. É esse alimento que nos faz entender o pão vivo que veio do céu. Olha para vocês verem. Aí se a gente parasse para entender e compreender, porque, irmãos, estamos falsos profetas na terra, irmãos. Hoje é culto de libertação. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. É através da verdade a gente vai sendo liberto para quê? Para não cair na cilada desse povo. Porque, irmãos, muitos deles estão na mídia aí, estão pregando, são conhecidos, irmãos. Mas o importante é que está sendo pregado, mas muitos já se corromperam, irmão. E eles não vão trazer uma palavra. E a gente vê cada heresia, quando Deus faz a gente entender um pouco assim, eles vindo ali, mas aquele público, aquelas pessoas que estão sentadas ali naquele momento, ele come aquilo e não vê. Que estão saindo da santificação. E às vezes fica falando, isso é uso e costume, roupa. Não, batom, uso e costume. Não importa se você vai usar uma roupa de 100 ou uma roupa de 2.000, 3.000, eles tentando olhando para o lado disso. O evangelho está indo só para dinheiro. Aí eles falam que é uso e costume. E vão vivendo uma vida assim, irmãos. E transmite para a pessoa assim. E vai levando desse jeito, porque já são conhecidos, renomados por aí. Eles não vão viver uma vida assim. Aí a gente vai entender, eles pegam um versículo desse aqui, ó. E rebenta o povo que está vivendo na sã doutrina, na verdade. Acaba com a pessoa. E se a gente não buscar de Deus entendimento nisso ali, abate a fé da pessoa e a pessoa passa a viver uma vida assim, é mesmo, precisa disso não. Destrói a alma. E aí a gente vai entendendo, irmãos, como é sério. Os pensamentos do homem são vaidade. De novo, os pensamentos do homem são vaidade. Tudo é vaidade. Então tudo na terra é vaidade. Então esse povo está pregando ali uns e costume. Para vocês entenderem, irmão. E esse povo está pregando ali o que então? Isso é uso e costume. E agora que você vai entender. Agora que você vai começar a compreender mais ainda. Se Deus falou que os pensamentos do homem são vaidade, dentro de nós, todos que estamos na terra, todos nós aqui, nós viemos do pecado, irmão. Nós viemos do pecado. E dentro de nós, irmãos, ali, fica fervendo para mergulhar no pecado. Porque um pecado, ele vem com uma aparência gostosa e boa. No começo, te traz uma sensação de liberdade, irmão. Você sente como se fosse assim, você fosse fazer um negócio e quando você recebe, não precisa fazer mais não, mas nossa, que susto que eu tomei. É tipo assim, sabia? Um alívio, mas um falso alívio. E esse alívio vai estar gerando uma morte. É como se você não viesse um buraco que está na frente e a pessoa falasse assim que você pode passar aqui. Não precisa de você dar aquela volta enorme de 100 quilômetros. Pode passar aqui. Nossa, eu tinha que dar aquela voltona lá. Obrigado, você ainda age assim com a pessoa. Você não passa aqui, você vai lá e passa. Porque está na sua carne. E por isso que a gente vê e entende quando um profeta trazendo a palavra de Deus no ensinamento, gera um conflito. Por que gera um conflito? Porque ele está trazendo aquilo que está te tentando te acordar você, para você se despertar do buraco que está à frente, que você pode morrer, que você pode perder a salvação, e gera aquela guerra também no seu interior do
tudo aquilo, e uma guerra espiritual, que é o diabo ainda que vai tentar colocar na sua mente, que é o profeta que está transmitindo errado para você, que você está vivendo uma vida de uso e costume, que você está vivendo uma vida que não tem nada a ver isso, que você está vivendo uma vida que isso não precisa, que você está vivendo uma vida que você está sendo levado a um fardo pesado, e aquilo para o profeta transmitir para você. Que Deus desce ao profeta, para o profeta te acordar do buraco que tem lá na frente. E aí a gente vai entender. E às vezes o que acontece? Aquele pensamento vaidoso, que quando você busca em jejum, em oração, a sua mente, ela vai ficando no céu. Você lembra que eu falei com isso, meu irmão? Minha mente fica assim. Até uns momentos bons, que às vezes não é pecado, eu às vezes renuncio. Eu não quero. Para mim estar ainda mais próximo ainda do Senhor, mais frente. Se Ele mesmo ensinou a gente, Ele ganhava o tempo dele. Aonde que Ele ia? É por isso que a gente pega e ensina. Está em uma festa, um negócio, você vai ganhar um soco. Vai se esforçar em trazer uma... Não vou fazer isso. Então toma cuidado, senão o atacado pode ser você. Você pode chegar lá e cair no pecado. Conviver com os pecadores e começar a ir se entregando e vivendo igual eles. Sem você ver, depois né? Fiz umas coisas. Aí a gente vai entender. Quando você vai largando essas coisas cada vez mais, até aquele pensamento que você tem, Deus vai arrancando também. Que é o quê? Aquele pensamento que é vaidade, que Deus sabe que todo homem tem, porque nós estamos nessa terra. Mas Ele tira esses pensamentos e você vai colocando o seu pensamento nas coisas que Ele coloca em você. E os seus pensamentos vai virando cada vez mais para as coisas dele. E Ele vai te conduzindo você a ter uma mente santa, uma mente pura, aonde Ele venha manusear o tempo inteiro para as coisas dele nessa terra. E tudo que você faz e aonde você vai, o que você põe a mão, gera para o reino de Deus. Um simples WhatsApp, um story, uma postagem, uma ida no sacolão, tudo, o tempo todo sua mente assim. Pregar o evangelho, pregar a palavra, salvação, almas morrendo, almas perdendo. A sua mente está o tempo todo assim. Aí aquele pensamento vaidoso sai. Não preciso comprar isso. Nossa, eu preciso comprar. Vou orar a Deus, me dá isso. Pensamento vaidoso. Ele ainda está te dominando a sua mente. A sua mente ainda está aprisionada nisso. Todo homem tem. E para você não voltar aquele pensamento vaidoso, aquele pensamento, aquele entendimento, é aí que você tem que entender que a gente tem que chorar, gemer, jejuar, orar e viver assim, para que não volte. Muitos tinham pensamento assim, irmãos. Aí por que depois de um tempo você acabou? Aí começou a entrar o pensamento vaidoso. No pensamento vaidoso começou entrando. Por quê? Aí nós entendemos Deus falando assim para Caim. Porque te